Obrigada, Senhor, obrigada por essa manhã. Obrigada pelo teu amor incondicional por cada uma de nós. Obrigada, Senhor Deus, pela tua presença em nossas vidas. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo. Abra nosso entendimento. Revele o Pai e o Filho, a ponto de nós termos convicções profundas, Pai. Nossas raízes quer beber das suas águas, Senhor. Nossas raízes quer beber das águas que saem da tua palavra, que nos nutre, que nos fortalece, que nos gera vida, onde o Senhor nos alimenta e damos o fruto que é a mudança do nosso caráter. Senhor, obrigada, obrigada pelas suas ações, pelos seus desígnios. Obrigada, Senhor, pelo seu ato de justiça, de colocar o teu Filho em nosso lugar, para termos acesso ao Senhor, à tua presença. Obrigada, Senhor, obrigada por essa manhã. Se revele a cada coração. As pessoas que ouvirão esse devocional, Senhor, que sejam cheias do teu Santo Espírito, que elas sejam cheias da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Quem eu ainda não vi, né? A Keila, a Évila, que linda. Glória a Deus, bom dia. Bom, vamos lá. Quero compartilhar com vocês uma mensagem que está em Romanos, capítulo 6. Abra sua Bíblia. O tema hoje é completamente perdoado, sempre aceito. Fala ao seu coração: eu sou completamente perdoada e sempre aceita por causa da obra de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é um devocional feito pelo pastor Joseph Prince, tá? Tem sido meu mentor durante alguns anos, né? Então vamos lá. Romanos 6, versículo 23. Eu nunca gosto de isolar um versículo porque é importantíssimo você saber de onde ele foi tirado. Se isolar, tira um versículo do contexto, vira um pré-texto. Então, isso é regra de uma boa leitura. Veja em qual contexto esse versículo está e leia, chama de perícope. Leia a perícope, leia o contexto. Normalmente, você vai identificar uma perícope nos títulos que tem na Bíblia. Essas divisões de capítulos e títulos ajudam muito a você identificar uma perícope, tá bom? Mas isso não é, tem algumas exceções de tipo ter uma continuidade invadindo o capítulo seguinte, tá? Então tenha esse zelo na sua leitura. Então aqui o versículo 23 é onde a gente vai dar ênfase, mas ele está retirado de um contexto. Vamos ler o contexto? Começa do versículo 15 ao 23, tá bom? Vamos lá, Romanos 6, 15 ao 23. Que resposta dar? O tema dessa perícope é súditos da justiça pela graça. Veja, são duas coisas distintas. Na ministração que nós
recebemos de Deus, né, no sábado, né, nós entendemos o que é a justiça, é um ato, né, é um ato ou uma ação, a justiça, e sendo de Deus, foi o ato que Deus realizou para nos resgatar. Amém? O ato de entregar, de enviar o teu filho para morrer em nosso lugar. Isso é a justiça de Deus. E o efeito disso é de imensurável valor. Imensurável valor é o que Jesus realizou na cruz. São infinitos benefícios que nós temos por crer em Jesus, porque é pela fé que você recebe os benefícios. Por crer na obra que Ele realizou, você é beneficiada. Você primeiro é salva. Você se torna filha. Você se torna herdeira. Você se torna curada. Você se torna abençoada. Você é aceita. Você é amada. Você se torna morada da presença dele. Ou seja, o templo, o tabernáculo no Antigo Testamento era uma sombra do que haveria de vir. Hoje você é a morada do Espírito Santo. Bom, enfim, a gente poderia aqui passar o dia inteiro falando sobre os benefícios que se recebe ao crer em Cristo. Bom, então, o tema é súditos da justiça. Nós já entendemos sobre justiça pela graça, ou seja, graça é favor imerecido. Favor imerecido. Nós não merecíamos nada disso que recebemos ao crer em Jesus. Nós merecíamos o inferno. Mas o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, Ele nos resgatou das trevas e da condenação que havia sobre as nossas vidas por causa da herança que tínhamos de Adão. Amém. Então vamos lá. Vou ler versículo 15. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei e da graça? Vou ler de novo. Que resposta dar? Quem está escrevendo essa carta? Aos romanos, aos crentes de Roma. Paulo está escrevendo para os crentes. E essa é uma carta para nós, tá? Então, olha só. Nem toda carta aqui é destinada para nós, mas as cartas de Paulo, de João, de Pedro, é destinada para nós. Os evangelhos, até os evangelhos, o Senhor está ali Jesus, quando pisou na terra, como é que é a palavra certa? Ele cumpriu todas as exigências da lei em nosso lugar. Você vê que a ênfase ali, a ênfase do discurso que ele fez no monte é todo mostrando para os judeus o nível de santidade que a lei, porque o nível de santidade de Deus é descrita na lei,
Só que as pessoas estavam descendo a barra para poderem para poder dizer no peito que poderiam cumprir a lei. Jesus, não, gente, vocês não estão entendendo a profundidade que é a lei. Quem aqui pode dizer que consegue amar a Deus acima de todas as coisas? Com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Hoje, com a presença do Senhor, é possível. Mas, naquela época, antes da crucificação de Jesus, Jesus estava mostrando, olha, Ele mostrou como é amar a Deus acima de todas as coisas. O Filho mostrou como era amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, se entregando a uma morte de cruz. Ele mostrou. Tanto é que, pós isso, os mártires, os apóstolos, eles tiveram mortes trágicas porque eles estavam cheios do Espírito Santo e isso os capacitava para amar a Deus acima de todas as coisas. Pedro falou assim, vocês vão me crucificar? Eu não sou digno de se comparar ao meu Senhor. Me vira de cabeça para baixo, então. Ele foi crucificado e viraram ele de cabeça para baixo porque ele não se achava digno de morrer como Cristo. Olha, e nós cheios do Espírito Santo, não é um apedrejamento que tira a paz. Estevão sendo apedrejado, ele olhou para o céu eu vejo, e ele descreve uma visão do Pai e do Filho nos céus, sendo apedrejado. Então, cheios do Espírito Santo, viver é sacrifício e morrer é lucro. Cheios do Espírito Santo, você consegue entender. Você percebe que você consegue viver com leveza a lei? Mas você entende que a lei não te salva. Quem te salvou foi Jesus. Vamos lá. Tá tudo bem aí? Sim ou não? Faz um sinal para mim que tá todo mundo bem. Vamos lá. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Que resposta dar? Paulo fala. Vamos nos atirar então ao pecado, porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Porque as pessoas, quando recebem a palavra, a revelação da graça, elas entendem que elas estão... O pecado já não tem domínio mais sobre elas. Mas aqueles que não têm a graça revelada começam a criticar. Então quer dizer que agora eu vou chutar o balde, eu posso pecar deliberadamente, que tá tudo bem, eu sou perdoado mesmo. E quem diz que quando você tem a graça revelada, você tem desejo de pecar? Quando você tem a graça revelada, você quer entregar a sua vida ao Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. Então, olha só. Não estáis, aí ele continua, não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravos a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Na verdade, é uma pergunta. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desses a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Vocês não sabem disso? Vocês não sabem? O salário do pecado é a morte, mas quando eu tenho a graça revelada a mim, eu sei que sou perdoada, eu recebo poder para ir e não pecar. Aquela mulher que foi pega em adultério,
Jesus primeiro trouxe perdão. Veja, mulher, cadê os seus acusadores? Nem a ela, não vejo ninguém, Senhor, eles foram embora. Aí ele fala, nem eu te condeno. Agora vá e não peques mais. O perdão vem antes. Aquele homem paralítico da maca, que desceu da maca, que os amigos desceram ele fala, ele primeiro traz o perdão de pecados, depois vem a cura. A pessoa, quando ela entende que ela é perdoada, ela tem a força do alto para seguir e não pecar mais. Essa força para vencer o pecado vem de Deus, não vem de nós. A força de vencer pecado vem de Deus, não vem de nós. Amém. A não condenação vem do Senhor. Vamos lá, versículo 17. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma do ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Aleluia! Aleluia por isso! É a única escravidão boa. Ser escravo do pecado nos leva à morte. Ser escravo da justiça de Deus nos leva à vida. Amém? Vamos lá. Versículo 19. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Aleluia! Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Quando você não consegue ser escravo dos dois, ou você é escravo do pecado ou você é escravo da justiça. Escravo do pecado vai te levar a iniquidades cada vez maiores. Escravos da justiça de Deus, tendo o entendimento do ato de justiça do Pai que fez por você, escravos da justiça, isso te leva a viver uma vida vitoriosa, onde o pecado não perde o domínio sobre nós, né? Amém? Só para você entender que no versículo 14, dá uma pausa aqui, versículo 14 diz o seguinte: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa que eu não dependo mais da minha justiça. A justiça própria, ela é podre. A justiça de Deus me leva a uma caminhada de santificação eterna, amém? Até a gente ser arrebatado e recebermos o corpo glorificado, ou que Jesus volte, amém? E aí sim, esse corpo que nos aguarda, ele é incorruptível, ele não envelhecerá, não adoecerá, ele é o que nos aguarda. E enquanto estamos aqui na terra, estamos sendo santificados pelo Espírito Santo. Os crentes, né? Lógico. Então vamos lá. Versículo 21. E que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Uai, se vocês estão escravos do pecado, isso aí vai te levar à morte, com certeza.
Contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluia! Isso é o que nos aguarda. E aí, finalmente, o versículo 23, que é a base do conteúdo de hoje. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Abra o entendimento de todos aqui para que possamos, Senhor, receber esse banquete do alto, em nome de Jesus. Vamos lá. O pastor Joseph fala assim: quando eu era adolescente, tomei conhecimento de um ensinamento que dizia que um cristão poderia cometer o pecado imperdoável. Você já ouviu esse ensinamento do pecado imperdoável antes? Esse ensinamento errôneo diz que todos os pecados podem ser perdoados. Mas se você cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão. Certo? Mateus 12, 31. Como um jovem cristão, isso realmente me assustava. Quanto mais eu pensava na possibilidade de cometer o pecado imperdoável, mais eu me convencia de que tinha cometido o pecado. Meus pensamentos se tornavam cada vez mais negativos e eu até comecei a duvidar de Deus, dando-me ainda mais razão para acreditar que eu tinha de fato blasfemado contra o Espírito Santo. Procurei os líderes da minha igreja para pedir conselho, mas em vez de me levarem à nova aliança da graça, eles me disseram que era de fato possível um cristão cometer o pecado imperdoável. Naquela época, eu estava ficando cada vez mais deprimido. O diabo estava me oprimindo com pensamentos de culpa e condenação. Quanto mais eu acreditava que ainda tinha pecados não perdoados, mais eu acreditava que tinha usado toda a graça de Deus em minha vida. É um saco sem fundo, né? Ninguém me ensinou sobre o sangue de Jesus, ou me mostrou que meu pensamento e crença estavam, na verdade, desonrando o sangue de Cristo e negando a obra de Jesus na cruz por mim. Eu realmente pensei que meus pecados eram maiores do que a graça de Deus. Eu senti como se estivesse perdendo a cabeça e à beira de um colapso nervoso. Foi por meio dessa jornada tumultuada que comecei a entender a graça de nosso Senhor Jesus. Agora sei, sem sombra de dúvida, que um cristão não pode cometer o pecado imperdoável. Amém? Aqui está o porquê. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo veio para testificar e testemunhar sobre Jesus. Vamos ler? João, capítulo 15, versículo 26. Eu amo isso. Eu amo isso aqui. João 15, 26. Diz assim: quando, porém, vier o advogado, que isso é Jesus falando, quando, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. É lindo isso. E aí ele continua falando sobre a ação do Espírito Santo, lá no capítulo 16, só dar uma palhinha aqui, que Jesus fala assim:
capítulo 16, versículo 7 diz: todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado, no singular, da justiça, mais uma vez justiça, é muito importante esse ensinamento sobre a justiça. Isso precisa entrar na mente e no coração de cada um de nós aqui. E do juízo. Aí Jesus explica por que do pecado. Do pecado porque a humanidade não crê em mim. Jesus resolveu essa questão do pecado no corpo dele. Se a pessoa não crê em Jesus, ela ainda continua condenada por causa do pecado. Dos seus próprios pecados? Não, é a herança de Adão. E é lógico que ela vai continuar pecando. Mas a questão de perdão, Jesus resolveu essa questão entregando-se a si mesmo, como oferta pelos nossos pecados, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. E aí o Espírito Santo convence a humanidade do pecado, de não crer em Jesus, da justiça, porque ele explica assim, Jesus fala, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. Ou seja, vocês têm que entender que o meu ato de justiça vocês recebem por crer em mim, não é porque estão me vendo. Eu tenho que ir, até mesmo porque eu indo, eu vou continuar habitando em vocês, mas através do Espírito Santo. Amém? E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Bom, voltando aqui, blasfemar contra o Espírito Santo é, portanto, rejeitar continuamente a pessoa de Cristo. Isso é não ter acesso ao Pai, rejeitando o Filho. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar continuamente a pessoa de Jesus, de quem o Espírito Santo testifica. O Espírito Santo vai te ensinar sobre o Pai, sobre o Filho. João 17, não é? É chegada a hora, Pai. Jesus, na hora, dizendo assim, ele fala, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna em todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem te revela sobre o Pai e o Filho é aquele que é testemunha desde sempre. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. É Ele que vai revelar sobre o Pai e o Filho. E rejeitar o Filho, você não tem acesso ao Espírito Santo, à presença dele. Então vamos lá. Estude a palavra de Deus cuidadosamente. Com quem Jesus estava falando quando falou do pecado imperdoável? Ele estava falando com os fariseus, que continuamente o rejeitavam como seu salvador e até o acusavam de ter um espírito imundo. A resposta de Jesus foi: em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados. Marcos 3, 28 a 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Tá vendo que um tá ligado ao outro? Mas estará sujeito à condenação eterna. Deus é um, gente. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem como eu aceitar Deus e rejeitar o Filho.
você não vai ter o Espírito Santo. Ah, eu quero o Espírito Santo, mas rejeita o Filho, tu não vai ter o Espírito Santo. E não vai ter o Pai. E não, os três são um. Por que ele disse isso? Por que Jesus disse isso? O versículo seguinte nos diz que é porque eles disseram, ele tem um espírito imundo. Olha. Portanto, no contexto da Bíblia, Jesus estava alertando os fariseus para pararem de cometer o pecado de rejeitá-lo, o único Salvador, e dependerem de seus próprios esforços, parar de depender de seus próprios esforços para serem salvos. Isso claramente não se aplica ao crente. Amém? Veja ao ler a Bíblia. Nossa, isso aqui é uma disruptura gigantesca. Veja ao ler a Bíblia, é importante observar para quem as palavras foram ditas e verificar se as palavras são relevantes ao crente. Nesse caso, Jesus estava falando com os fariseus que o rejeitaram e que até mesmo fizeram alegações de que ele tinha um espírito imundo. Imagina a audácia deles! Quanto a você, meu amigo, minha amiga, tenha plena certeza em seu coração de que é impossível para um crente cometer o pecado imperdoável. A Escritura de hoje nos mostra que um crente que está em Cristo já recebeu o dom da vida eterna e nunca estará sujeito à condenação eterna. Amados, não se deixe enganar. Foque, estamos em Jesus. Porque estamos em Jesus. Porque estamos em seu Filho, Jesus Cristo, nunca experimentaremos a ira ou rejeição de Deus. Esteja ancorado e seguro no amor do Pai e na sua aceitação completa em Cristo. Sua obra consumada na cruz apagou todos os pecados da sua vida, passados, presentes e futuros, de uma vez por todas, sem exceção. Esse é o Evangelho. Essa é a obra de Cristo. E nós que recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos o acesso eterno junto ao Pai. Eterno. Aceitamos Jesus. Os benefícios é ter a sua presença conosco. E o Espírito Santo é a presença do Pai em nós. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. É o Espírito, é a testemunha de todas as coisas. Ele revela o Pai e o Filho. Amém. Glória a Deus. Medite nisso. Isso quebra muitos grilhões de culpa e condenação, de medo. Nós estamos num lugar onde Salmos 91 descreve que é o lugar seguro, é o esconderijo do Altíssimo. Ele nos colocou nesse lugar, protegidos e guardados. Somos guardados, somos escondidos em Cristo. Tem um versículo que eu quero fechar com ele, que diz assim, peraí, deixa eu pegar aqui, tá em Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes. Você está morta para esse mundo. Amém? E
a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos nesse lugar secreto, onde o Senhor nos colocou para sempre estarmos. E se nós estamos passando por esse período, vivendo nesse mundo caído, que vai de mal a pior, mas nós crescemos de glória em glória. Crescemos no conhecimento do Pai. Os lugares altos são os lugares onde a sua mentalidade está nas coisas do Senhor. Esquece que lugares altos é lugar de status. Lugares altos é lugar de intimidade com o Senhor. É lugar de ouvir a voz do alto, de ouvir a voz do Senhor. Isso não tem preço. Isso são os lugares altos, lugares de intimidade, lugares onde você tem intimidade com o Senhor, ouve a voz dele, segue as direções dele. Você está em vantagem dessa forma. Amém? Bom, vamos orar. Pai, obrigada pela sua palavra, obrigada pelo seu cuidado, seu zelo com cada uma de nós. Que essa palavra possa penetrar nos nossos corações e fazer morada. Obrigada por se revelar a nós. Obrigada, Senhor, por cada detalhe que o Senhor tem nos conduzido. Em nome de Jesus, acampe seus anjos ao redor de cada uma aqui, cada um dos que nos ouve, que o Senhor possa, que todos nós sejamos sensíveis aos seus comandos, em nome de Jesus. Amém. Declaramos em uma única voz. Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou grandemente abençoada, altamente favorecida e profundamente amada. Aleluia! Glória a Deus!